E aí, sabe uma coisa curiosa? A gente usa a palavra saber para tudo, né? Mas se a gente parar para pensar, ela pode significar duas coisas bem diferentes. Uma coisa é saber um fato. Outra, completamente diferente, é saber executar uma habilidade. E essa diferença, que parece tão boba, esconde um dos debates mais legais da filosofia. Para a gente começar a entender isso, vamos imaginar uma situação. Pensa numa pessoa que leu absolutamente tudo sobre natação. Todos os manuais, artigos científicos. Essa pessoa sabe a física da flutuação, a biomecânica de cada movimento, as melhores técnicas de respiração, sabe tudo, na teoria. E aqui vem a pergunta de US$ 1 milhão. Se a gente jogar essa pessoa numa piscina, todo esse conhecimento teórico vai, de repente, virar habilidade prática de nadar? Acho que a maioria de nós diria que não. Ok, então vamos mergulhar nisso. Essa discussão, pelo menos no formato moderno, começa pra valer com um filósofo chamado Gilbert Ryle. Lá em 1949, no livro dele, O Conceito da Mente, ele foi o primeiro a botar no papel essa distinção que a gente sente que existe. A ideia do Ryle era bem direta, bem radical até. Para ele, saber fazer alguma coisa, ou seja, ter uma habilidade, pertence a uma categoria totalmente diferente de saber um fato. Não são só variações da mesma coisa, não. São coisas fundamentalmente distintas. E aqui fica bem claro como Ryle separou as coisas. De um lado, a gente tem o saber que. Esse é o conhecimento de fatos, a teoria pura. É como ter uma biblioteca gigantesca dentro da cabeça. Do outro lado, o saber fazer. Isso aqui já é prático, é a competência, a habilidade. É como ter uma caixa de ferramentas para usar no mundo real. Mas, como sempre acontece na filosofia, essa divisão bonitinha do Ryle não ficou sem resposta por muito tempo, não. Logo surgiu uma outra corrente de pensamento para bagunçar o coreto, conhecida como intelectualismo. E o legal de ver essa linha do tempo é entender como o contra-ataque foi se construindo. Começou lá em 1975 com o Carl Ginnett e depois foi ganhando muito mais força com filósofos como Jason Stanley e o Timothy Williamson, que realmente defenderam essa ideia de que talvez o Ryle estivesse errado. Tá, mas o que é esse tal de intelectualismo, afinal? A ideia central, como está aqui, é que o saber fazer não é uma coisa à parte. Na verdade, ele seria só um tipo, uma subcategoria do conhecimento de fatos, do saber que. Então, como é que os intelectualistas fazem essa mágica? Como eles conseguem transformar uma habilidade, uma coisa super prática, num conjunto de fatos? Bom, a estratégia deles é basicamente reformular o que a gente entende por ter uma habilidade. A lógica deles é bem engenhosa, olha só como funciona. Eles pegam uma habilidade, tipo saber andar de bicicleta. Aí eles traduzem isso para uma proposição, para um fato. Fica assim: saber que este método específico, essa forma de se equilibrar e pedalar, é o jeito de andar de bicicleta. A conclusão, então, é que a habilidade não passa do conhecimento de um fato sobre um procedimento. Então, o pulo do gato é esse aqui. Para filósofos como Ginnett, saber fazer algo é, no fundo, só saber que uma ação específica é um jeito de fazer aquilo. A habilidade de nadar, por exemplo, vira o conhecimento do fato de que este conjunto de movimentos é a maneira de nadar. O como acaba sendo engolido pelo quê. E é super importante deixar claro que essa discussão está longe, mas muito longe de acabar. Não tem um lado que ganhou. O que a gente tem é um debate filosófico super aquecido, vivo, que força a gente a pensar mais a fundo sobre o que é o conhecimento em si. E essa tabela final resume o conflito de um jeito perfeito. De um lado, o Ryle, que é o anti-intelectualista, dizendo que saber fazer é uma habilidade prática, distinta, no nosso exemplo, é a capacidade física real de nadar. Do outro lado, o intelectualista, que diz que é um tipo de conhecimento factual, é saber que um certo jeito de se mover na água é o jeito de nadar. São duas visões de mundo bem diferentes sobre a mesma coisa. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta para levar para casa. Da próxima vez que alguém disser que sabe fazer alguma coisa ou que sabe de algum fato, talvez valha a pena dar uma paradinha e pensar: o que isso realmente significa? Porque, como a gente acabou de ver, a resposta pode ser muito mais complexa e fascinante do que parece.